Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a cercar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Irmãos, uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada irmão que está conosco na noite de hoje, nessa terça-feira, 4 de agosto de 2020. Nossa live desta semana, começando aí uma nova dinâmica, né? Depois que nós voltamos para o nosso trabalho presencial. Quero agradecer ao diácono Rui, Viviane, presbítero Carmelino, Elsa, Gabi Lobac, muito obrigado pela participação, Gláucia Guerra, presbítero Flávio,
Deus abençoe vocês. Obrigado, Joaci, Marinalva. Deus abençoe essa família. Abençoe o diácono Adilson, Vera, Letícia, Robinho. Obrigado pelo Robinho, Valéria, Sueli Velasco, Luzinete Pinheiro, Mara Tavares, Dona Nedina, Michel, Noeli Perru, muito obrigado. Obrigado pela participação, presbítero Adelmir e a família, muito obrigado. Obrigado pela participação desses irmãos. Nossa filhota Renata Amorim, muito obrigado pela participação conosco, tá? Agradecemos pela participação da Maiara também, tá? Ana Carla Gonçalves, obrigado, Deus abençoe todos vocês, a participação da minha esposa que está me ajudando, obrigado pela participação dos demais irmãos que porventura estão assistindo e não foram citados, não aparecem aqui para nós. Muito obrigado, Deus esteja abençoando a todos, é um prazer muito grande poder voltar essa live, lembrando aos irmãos que a partir dessa semana, nossa live semanal será terça e quinta, domingo pela manhã, aqui na live, até nós retornarmos ao trabalho presencial, e o culto presencial à noite na nossa igreja, por enquanto. Deus abençoe os nossos irmãos, então não se esqueçam, terça, quinta, domingo pela manhã nós temos esse encontro aqui, e no culto presencial domingo à noite, 19h30. Muito obrigado a participação desses irmãos. Sueli Velasco, obrigado, tá? Muito obrigado aí dos nossos irmãos que estão participando conosco. Também queremos agradecer a todos os colegas de trabalho, familiares que porventura estejam conosco, tá? Irmãos, nós vamos orar nesse instante, vamos fazer a nossa oração e depois a nossa reflexão de hoje. Senhor, muito obrigado por mais esse momento, louvamos o Teu nome por esse dia, Senhor, esse dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos, rogamos que Tu nos abençoes, Senhor, neste dia em que nos permite mais uma vez nos conectarmos através desta live com os nossos irmãos, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que porventura estejam assistindo e participando conosco. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da providência, o nosso Deus provedor, o Deus que nos guarda, o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações, nesses momentos difíceis de pandemia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és para cada um de nós. Abençoa-nos com a Tua direção, a orientação, o discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estaremos tratando do tema o dever do eleito de Deus. No nosso texto, Colossenses 3, 12 e 13. Nós estaremos lendo esses dois versículos da carta de Paulo aos Colossenses, tá? Uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, carta aos Colossenses. E o texto diz assim, capítulo 3, Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Então, aqui esse é o texto da nossa reflexão. Observem que o início do texto ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, antes de entrarmos diretamente no texto, lembrar que o texto, Paulo está falando escrevendo aqueles que eram membros da igreja de Colosso, chamando-os de eleitos de Deus. Irmãos, nós somos eleitos de Deus porque, se não fosse a eleição, ou seja, se Deus não nos elegesse, nos convocasse, nos chamasse pela sua soberania, nos predestine, busque, que Deus o traga. Então, isso é o que nós entendemos doutrinariamente por eleição, tá? Então, é para esses que Deus chamou, Deus elegeu, Deus buscou do mundo, que o Senhor fala nesse momento através desse texto. E existem alguns deveres dos eleitos de Deus que nós queremos observar aqui nesse momento, tá, irmãos? Então nós vamos observar aqui algumas questões falando sobre esses deveres dos eleitos de Deus. E aqui, em primeiro lugar, podemos ver que é dever do eleito de Deus viver uma vida santa. É importante notar, irmãos, que a santidade é um texto bíblico, aliás, é um tema bíblico, tá? Desde o início da criação, quando o homem tinha contato direto com Deus, tinha comunhão íntima com Deus, tinha liberdade de estar na presença de Deus, tá? E mesmo depois da queda, Deus veio ao encontro do homem, socorrer o homem, buscar esse homem, tá? E o fez através dos seus profetas, daqueles que ele mesmo chamou, aqueles que ele vocacionou, para que anunciassem a palavra aos homens, aos pecadores, para que esses voltassem a ter comunhão com Deus e a viver em santidade. Então, nós estamos sempre batendo nessa tecla, porque não tem como não ser assim. Não podemos fugir dessa verdade da palavra de Deus, que é a santidade, que é a vida santa. Então é dever do eleito de Deus viver uma vida santa, tá? Capítulo 3, versículo 12a, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Tá? Então, essa é a questão fundamental. Observe, irmãos, que viver uma vida santa tem antes o ato de Deus de revestir-nos. Ou seja, o verbo revestir ou vestir fala da propiciação. Deus nos reveste, Deus nos cobre com a obra vicária de Cristo, a cobertura dos nossos pecados, que é uma obra de Cristo na cruz, onde ele nos redime dos nossos pecados, tira a velha roupagem, nos dá uma vestimenta nova, nos reveste de santidade, com a sua redenção, com a justificação pelo sangue de Jesus. Só então somos capazes de viver em santidade, de viver uma vida santa, tá? Então é por isso que a Bíblia sempre toca nesse ponto, porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para esse fim, para vivermos em santidade. Essa é a primeira questão do texto. A segunda questão, a segunda lição importante, o segundo dever, nós vemos que é dever do eleito de Deus produzir o fruto do Espírito. Está aí o texto, na segunda parte do versículo 12. Diz assim: de ternos afetos
de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, Paulo aqui está falando daquilo que ele trata lá em Gálatas, no capítulo 5, 23 e 24, 22, 23 e 24. Tá? Então, Paulo está aqui reproduzindo aquela fala para a igreja da Galácia, ou seja, dizendo que o eleito de Deus deve produzir o fruto do Espírito. Então, irmãos, não tem como ser diferente, tá? O fruto do Espírito é este dever fundamental do servo de Deus, e se você vive uma vida santa, tem que produzir fruto daquele que produz santidade em nossos corações, que é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, tá? Então, é dever do eleito de Deus produzir o fruto do Espírito. É assim que nós conhecemos o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Deus, pelo fruto, tá? A própria palavra de Deus diz: pelo fruto conhecereis que sois meus discípulos. Então, essa é a segunda lição importante, o segundo dever importante. O terceiro dever, tá? E o último lição de hoje, mostra que é dever do eleito de Deus exercitar o perdão de Cristo. Tá? Então, é importante observar esse fato, irmãos. Exercitar o perdão de Cristo. É dever do eleito de Deus fazer isso. Tá? Nós temos, então, aqui que o modelo de perdão aqui é o perdão do nosso Salvador. A própria palavra de Deus nos mostra isso. Entendeu? É dever do servo de Deus viver o perdão de Cristo. O perdão exercitado por cada servo de Deus não deve fugir a essa regra áurea. Antes de perdoar, é preciso observar o que nos ensina o início do texto através do verbo suportar. Tá? O versículo 13 mostra aí. Tá? Ele vai falar assim: suportai-vos uns aos outros. Então, antes de perdoar, ele começa citando esse verbo suportar. O significado do verbo suportar na língua grega é dar atenção, ouvir, aceitar. A partir dessa compreensão é que nós exercitamos o perdão segundo o modelo que é Cristo. Portanto, irmãos, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dirija, nos conduza, o Senhor nos oriente, porque é a partir dessa orientação, ou dessas orientações desse texto, que nós sabemos dos nossos deveres, e nós temos aqui 3 deveres fundamentais. Dever do eleito de Deus, né, que é viver uma vida santa. O dever do eleito de Deus, que é produzir o fruto do Espírito. E o dever do eleito de Deus, que é exercitar o perdão de Cristo, segundo o modelo de Cristo. Qual é o modelo de Cristo? É o perdão incondicional. Grande problema, às vezes, da vida cristã, quando nós vamos exercitar o perdão, é que nós estabelecemos condições. Se fulano fizer isso, aquilo outro, eu perdoo. Ou então a gente faz o contrário, né? Partindo daqui para lá, né? Eu perdoo, mas então põe condições. Eu perdoo, mas isso, mais aquilo outro. E não pode ser assim. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão conosco nesta oportunidade. Nós louvamos a Deus pela participação dos irmãos e rogamos que Deus esteja abençoando rica e abundantemente aqueles que estão participando conosco na noite deste dia. Tá bom? Deus os abençoe. Irmãos, vamos orar. Nós queremos hoje agradecer pelo dia de hoje em especial, né? Queremos agradecer a Deus muito
pela volta aos nossos trabalhos domingo à noite. Nós estamos voltando aos poucos, tá? Nos organizando, nos estruturando para que nós possamos, dentro de algum tempo, voltar em todos os nossos trabalhos, resgatar todas as nossas atividades, nos estruturar aí para que a gente possa, então, aos poucos, estar retomando as nossas atividades como um todo, tá? Iniciamos com o culto vespertino, tá? Domingo passado. Agradecemos muito a Deus pelo culto muito edificante que nós tivemos, com a participação dos irmãos. Agradecemos também muito a Deus e agradecemos aos irmãos que de forma ordeira e disciplinada se mantiveram dentro dos protocolos daquilo que foi estabelecido. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada irmão nosso que participou do nosso trabalho. E nós queremos agradecer muito a Deus, estamos muito contentes com a recuperação do Hermir. Ele já está na enfermaria, já deixou o CTI, está sem antibiótico, se recuperando, e nós agora esperamos em Deus o dia de poder vê-lo regressando ao seu lar, tá? Queremos agradecer muito a Deus pela vida do Hermir, tá? E nossos pedidos, nossas igrejas e pastores do PCGR, nossa nação, nossos bairros, continuamos orando aí pela Jaqueline, pelo Diego. Jaqueline está gestante, aguardando a chegada da Luísa, daqui a pouco caminhando aí já para o 8º mês. Nós queremos pedir pela vida da Jaqueline e pela vida do Diego, né? Estão aguardando a chegada desta cordeirinha, Luísa. E hoje nós vamos orar por uma colega de trabalho também, a Yara, que está enlutada, perdeu domingo passado, o outro domingo, né? Fez uma semana domingo agora, perdeu seu irmão. Nós estaremos orando pela Yara, colega de trabalho enlutada. Nós estaremos lembrando então desse nome. Os irmãos também orem por isso. Vamos orar então, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos. Muito agradecidos, ó Pai, por mais esse dia e por essa noite especial, quando estamos aqui realizando mais esta live. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã, por cada família que está participando conosco nesta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pela volta aos nossos trabalhos no domingo à noite. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, pelo nosso conselho junta diaconal e cada membro da nossa comunidade que fez e que participou conosco. Louvamos o teu nome, te agradecemos muito, Senhor, por esta oportunidade e rogamos que tu continue nos abençoando, nos dando sabedoria, lucidez, nos dando orientação, para que nós possamos a cada dia nos estruturar mais, para que nós possamos voltar e voltando aos poucos ao nosso trabalho pleno. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. Pedimos que tu venhas abençoar os segmentos da nossa igreja, começando com as nossas crianças, indo até os nossos idosos, passando por todos os segmentos da nossa igreja, abençoando também, ó Deus, as famílias de nossa igreja, Senhor, abençoando os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos de outras comunidades que participam conosco. Nós pedimos que tu venhas abençoar também ao Diego e a Jaqueline, que aguardam a chegada da Luísa. Nós queremos, ó Deus, também, nesse momento, interceder, Senhor, e pedir pela vida da Yara, rogar que tu estejas abençoando a Yara. Ó Deus, tem misericórdia desta vida, enche o seu coração de paz, ó Deus, da tua presença,
ó Deus, ela que é serva tua, ó Pai, enche o seu coração da presença do teu Espírito, de consolação, de tranquilidade, de conforto, ó Deus, para superar esse momento tão difícil. Também te pedimos, ó Deus, e agradecemos também pela vida do Hermir. Rogamos, ó Deus, que tu concedas uma recuperação plena e que logo, logo o Hermir possa estar de volta ao seu lar. Ó Deus, tem misericórdia do teu servo. Muito agradecemos, ó Deus, a ti pela recuperação dele, pela saída do CTI e sua ida para a enfermaria. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que tu venhas abençoar também a sua mãe, Senhor, tem misericórdia dos familiares, abençoando a todos, ó Deus, que esperam, Senhor, com expectativa, com ansiedade, a volta do Hermir para casa. Pedimos pelo nosso país, ó Deus, por esse momento difícil de pandemia, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, abre portas para que surjam novas drogas, novos tratamentos e medicações que sejam eficazes no tratamento e na recuperação desses casos, ó Deus. Pedimos que tu tenhas misericórdia da nossa nação e retire sobre nós esse juízo, Senhor, e nos liberte da ação dessa pandemia e também todas as nações do mundo. Pedimos, ó Deus, que tu recebas a nossa gratidão pelo dia de hoje, por essa noite, que tu aceites a nossa oração. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que participaram conosco aqui, além desses, a Celina Velasco, a Leda Sampaio, tá? Maria Cristina Nogueira, Michel Lima e sua família, tá? Rose, tá? Todos esses irmãos que estão aqui participando conosco. Marlene Souza Cruz, tá? Muito obrigado a todos esses e aqueles que já foram citados no início. O Senhor esteja abençoando todos esses irmãos que estão conosco nesta oportunidade. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir o nosso pós-lúdio agora e depois nós nos despedimos, então, do nosso trabalho de hoje.
Irmãos, então estamos terminando a nossa live de hoje. Que o Senhor esteja abençoando aos nossos irmãos com uma noite de sono reparadora, revitalize, revigore a saúde dos irmãos. Nós estaremos, então, se Deus assim nos permitir, na quinta-feira. Então, a nossa outra live, né, desta semana. Então, Deus esteja abençoando aos irmãos, rica e abundantemente, até na terça-feira. Deus abençoe a todos. Todos a quinta-feira. Até quinta-feira. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Amém.